Na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso devocional diário de hoje. E eu quero falar sobre Mateus capítulo 24. Quero abranger um assunto que é muito importante, principalmente para os jovens adolescentes. Eu quero falar sobre o futuro que nos reserva. O que está por vir, o que nós devemos fazer, como agir. Mateus 24, versículo 3 em diante, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Nos diga quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E respondendo-lhe Jesus disse: Tende cautela, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai que não vos assusteis, porque isso é mistério, que tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em diferentes lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para seres afligidos e vos matarão, odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. E muitos desse tempo serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aleluia. O futuro que nos reserva. Se você continuar lendo o livro de Mateus, capítulo 24, aqui vai falar sobre os finais, sobre o fim dos tempos. E eu pergunto para você hoje: será que nós já paramos para pensar qual será o futuro que nos reserva? Em relação às coisas espirituais, em relação à nossa área profissional da nossa vida, a área conjugal. Será se nós já paramos para pensar? Talvez nós tenhamos planejamentos, né? Todos nós fazemos planejamento, seja na compra de um terreno, seja na compra de um carro, na construção de uma casa, faculdade. Todos nós temos planejamento. Nós temos que entender uma coisa, que a vida não consiste em simplesmente planejamentos. Quando se trata de coisas espirituais, vai além do que planejamentos que vêm dos nossos interesses. Eu quero te dizer uma coisa: nas Escrituras Sagradas, nós lemos aqui, e ela nos ensina que o futuro que nos espera no livro de Mateus 24 é um tanto que preocupante. Alguns pontos, como no versículo 7, já estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Quando a Bíblia fala assim, levantarão-se, pois, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos. Podemos observar que todas essas catástrofes já estão se cumprindo. E ainda diz mais lá no versículo 12, nós não lemos aqui, mas no versículo 12 do capítulo 24 diz ainda que os pecados de iniquidade iriam se multiplicar, e que por causa dos corações duros o amor de muitos se esfriaria. O que é pecado de iniquidade, irmão? Pecado de iniquidade é quando a pessoa está pecando um pecado, ela tem consciência de que isso é errado, só que isso parece que já virou uma rotina, já virou uma iniquidade. Ou seja, ela não tem mais o temor de parar para poder analisar e entender que esse pecado é um pecado que já não a incomoda mais. E o que é pior,
Quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria, quer dizer que esse amor ágape, ou seja, esse amor que nós temos que ter em relação às coisas espirituais, iriam se esfriando nos finalzinhos. Tudo isso que está acontecendo acerca dos finais dos tempos, nós podemos dar um exemplo aí também, que a Bíblia fala que iria se levantar filho contra filho, né? Aliás, filho contra pai. Irmãos também têm entrado em conflitos. Nós podemos ver muitos casos de irmãos que têm se matado, né? Isso já é desde o princípio, quando Abel e Caim se desentenderam. E também, como diz a palavra, pai contra filho, filho contra pai. Nós podemos ver também nesses últimos dias o pecado de incesto, que tem sido algo abominável, terrível. Pecado entre pessoas que fazem parte da mesma parentela, ou seja, quando uma filha tem relações sexuais com seu pai. Eu vi um caso de uma mãe que assumiu um relacionamento com uma filha, e as duas agora têm um caso e vivem juntas, dizendo se amar. Isso é um pecado de incesto. Nós podemos ver também o pecado de bestialidade, que é sexo com animais. Ouve-se muito dizer aí de pessoas que nascem deformadas, alguns animais que nascem com algumas deformações. Eu não estou afirmando que esses animais nasceram com essas deformações por conta de um sexo impuro, ilícito, acerca de seres humanos com animais, mas isso é os finais dos tempos. E muitos de nós nos preocupando com faculdade, nos preocupando com casa, nos preocupando com coisas que é dos nossos interesses. Não estou dizendo que isso é errado, sim, podemos planejar o nosso futuro, mas não podemos descartar a hipótese de que o amor de muitos se esfriaria e de que todos esses sinais seguiriam aqueles que creem. Os sinais estão aí. Eu creio que a vinda de Jesus está próxima. Quando eu leio Mateus capítulo 24, que vem falando todas essas coisas, nós precisamos acordar para entender que não há tempo para esperar. Precisamos abraçar o Evangelho e sermos cumpridores da vontade de Deus. E a vontade dele é que nós nos preparamos para a sua vinda. Você está preparado para a vinda de Jesus? Você que está me vendo, me ouvindo, eu quero te fazer essa pergunta. Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. A Bíblia fala que ele vai vir no milésimo, centésimo de segundo, ou seja, no abrir e fechar do olho, no piscar de olhos, Jesus vai vir, arrebatar, levar a sua igreja. Temos que estar preparados. Esse devocional diário de hoje é um alerta para você que talvez se preocupa tanto com seus planejamentos pessoais, com seus interesses, e não está abrindo a sua visão espiritual para entender que a preparação maior é não deixar o amor que está nos nossos corações se esfriar, e nem o pecado de iniquidade tomar conta da nossa vida. Ainda tem um Espírito chamado Espírito Santo que nos convence de todo pecado e justiça. Eu tenho certeza que ele te convence a cada dia do que é certo e o que é errado. As Escrituras Sagradas, no versículo 45 e 47 de Mateus 24, diz que Jesus nos manda passar o tempo de espera cuidando do seu povo e fazendo a sua obra neste mundo, dentro e fora da igreja. Essa é a melhor maneira de nos preparar para a volta de Cristo. Fazer a obra de Deus. Talvez nós nos preocupamos em agradar pessoas, porque o Evangelho muitas vezes
vai confrontar os nossos parentes, os nossos amigos, vizinhos, e às vezes a gente quer agradar. A gente não quer, sabe, ser direto e dizer, olha, você precisa de um conserto, você precisa de vir para Jesus, você precisa entender que a vida de Cristo está próxima, e às vezes a gente quer agradar, dizer, no tempo de Deus, uma hora Ele vem, uma hora ela vai despertar. Fica esperando esse tempo não, irmão, o tempo é agora. Chega diante dessa pessoa e abre a Bíblia e começa a falar para eles a verdade. A verdade é uma, é única, que Jesus virá para poder levar a sua igreja. Nas Escrituras Sagradas, no livro de Mateus 24:9, diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados por toda a gente, por causa do meu nome. Seremos odiados, perseguidos, passaremos por aflições, iremos pagar um preço por pregar esse Evangelho. Talvez você que está me ouvindo, você que ainda não conheceu a Jesus, você que ainda não teve um encontro com Cristo, talvez você ache que o que eu estou falando aqui é algo que não tem interesse na sua vida, mas eu não me importo. Eu vou pregar a palavra de Jesus, e nesse devocional diário eu quero te fazer uma pergunta, assim como eu iniciei fazendo. Você sabe qual é o futuro que te reserva? Uma pergunta que eu te faço. Você está preocupado com o seu casamento? Vou casar, eu tenho que preparar o salão, eu tenho que preparar a decoração. Ou então você está se preparando na área profissional da sua vida, eu preciso terminar os meus estudos, eu preciso fazer a minha faculdade. Enfim, talvez você esteja com planos focado em algo que é interessante para a sua vida. Você tem que focar nessas coisas, sim, mas a Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, em primeiro lugar Deus, as coisas espirituais, e aí as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu sei que no devocional diário eu terei um pouco mais de oportunidades para mim estar falando sobre a escatologia bíblica. E aí eu vou te dizer, vou te explicar. Claro que dentro daquilo que eu conheço, porque o conhecimento ele é infinito, e eu creio e acredito que existem pessoas que entendem a Bíblia de uma forma bem extensa, bem profunda, mas no pouco que o Senhor me der, diante do devocional diário que nós vamos ter todos os dias, eu vou estar separando um dia para poder falar um pouquinho sobre a escatologia bíblica, e aí eu vou, com certeza, tentar despertar você que ainda não despertou. Bom, eu deixo agora esse devocional diário e quero te agradecer por você estar nos acompanhando na nossa página no Face, no YouTube, e dizer para você que é um prazer estar aqui ministrando essa palavra e trazendo um alimento para a sua vida, para que você possa, em nome de Jesus Cristo, ter um direcionamento espiritual nessa manhã. Um forte abraço para você, sou o apóstolo Ney Leal, e deixo aí para você esse devocional diário. Amém.